O caso Vilas Boas, por vezes grafado Vilas Boas ou Vilas Boas, está entre os mais famosos casos ovniológicos brasileiros. É a mais antiga alegação de abdução conhecida no mundo, o relato inaugurador dos contatos imediatos de quinto grau ou sétimo grau, segundo proposição da Black Vote Encyclopedia Project, e o primeiro caso de abdução a ser publicado. Conquanto tardiamente o episódio ocorreu em 1957, mas a história só foi dada a conhecer na edição de janeiro de 1965 do periódico estadunidense Flying Saucer Review. O segundo relato de abdução publicado foi o do casal Rir, na edição de 25 de outubro de 1965 do jornal Boston Traveler, em artigo de Don H. Latra. Antônio Vilas Boas. Antônio Vilas Boas, 1934 até 1991, era filho de Jerônimo Pedro Vilas Boas, 1887-1963, e Enécia Cândida de Oliveira, 1897-1963, fazendeiros em São Francisco de Salés, Minas Gerais. O casal teve ao todo 10 crianças, sendo 4 meninos e 6 garotas. Para lavrar a terra, a família Vilas Boas usava um trator com o qual trabalhavam em 2 turnos. Um diurno e outro noturno. De dia trabalhavam os empregados da fazenda e, à noite, por sua vez, o próprio Antônio, sozinho ou acompanhado dos seus irmãos e cunhados. Fenômenos luminosos prévios à abdução. Em 5 de outubro de 1957, por volta das 23 horas de sábado, os irmãos Antônio e João Vilas Boas, cansados, depois de uma festança na casa de amigos, se preparavam para dormir quando, pela janela do quarto, viram uma luz de procedência indefinida, bem mais clara que a do luar. Antônio chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fenômeno, então ele logo fechou a janela e ambos foram dormir. Pouco depois, sem resistir à curiosidade, Antônio tornou a levantar-se e a abrir a janela. A luz continuava inalterada, mas, subitamente, a mesma se deslocou para junto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou o irmão e, dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luminescência que entrava pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Finalmente, depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente que ocorreu por volta de 21h30. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com o trator em companhia do irmão José. Subitamente eles avistaram, na ponta norte do campo, uma luz muito clara e vermelha, penetrante a ponto de fazer doer as vistas. Ao observarem melhor, distinguiram alguma coisa dentro da luz, mas não conseguiram precisar o que era, pois as suas vistas ficavam totalmente ofuscadas. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que por sua vez começou a fugir dele. Finalmente, desistiu da empreitada e voltou para junto do irmão. Por uns poucos minutos, a luz ficou imóvel. À distância, ela parecia emitir raios intermitentes, em todas as direções. Em seguida, desapareceu tão repentinamente que deu a impressão de ter simplesmente se apagado. 3. A abdução. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com o trator, quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval e brilhante que ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Após uns 2 minutos, o objeto desceu e pousou a cerca de 15 metros de distância da testemunha. Em cima da nave algo girava a alta velocidade e emitia uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. Antônio concluiu tratar-se do trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, pulou do trator e começou a correr. Porém um humanoide, trajado dos pés à cabeça, agarrou-o pelo braço. Desesperado, Antônio aplicou-lhe um golpe que o fez soltá-lo e cair para trás. Novamente tentou correr. Quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pernas, e o ergueram do solo ou o arrastaram, as versões são contraditórias nesse ponto. Embora dominado,
Antônio ofereceu resistência, mas os alienígenas conseguiram por fim fazê-lo subir por uma escada flexível e bambeante para o interior da nave. Antônio foi, contra a vontade, completamente despido. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no corpo dele com uma espécie de esponja. Em outra sala, dois seres se aproximaram com um tipo de cálice, do qual saíam dois tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice, a outra ponta possuía uma peça de embocadura parecida com uma ventosa, que eles enfiaram no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. O tubo foi então retirado. O outro tubo, que ainda não havia sido usado, foi colocado do outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o vasilhame. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria, deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante, que lhe provocou vômitos. Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher, de pequena estatura, inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina, como que esbranquiçados, e lhe caíam na nuca, com as pontas viradas para dentro. Usava o cabelo repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis, amendoados e puxados para os lados. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e do pubis vermelhos. A humanoide se aproximou de Antônio em silêncio, abraçou-o e começou a esfregar seu rosto e corpo contra os dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea, com quem acabou tendo relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro, para a própria barriga, depois, com um sorriso, para Antônio e, por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Logo em seguida, um dos seres voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente. Segundo Antônio, os sequestradores usavam macacões colantes, de um tecido bem grosso, cinzento, muito macio e, em alguns pontos, com lado com tiras pretas. Um capacete da mesma cor cobria a cabeça toda, deixando à mostra somente os olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os raptores perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou haver ficado no interior do OVNI de 1h às 5h30 da madrugada, mais de 4 horas. Portanto, explicação alternativa. Em 1978, o ex-agente da CIA Boško Nedeljković 1933 até 1999, nascido na Sérvia, revelou ao ovniologista Rich Reynolds haver sido um dos integrantes da equipe da Operação Miragem, da CIA, que borrifou drogas alucinógenas em Antônio Vilas Boas e o induziu a pensar que estivesse sendo abduzido por alienígenas. O OVNI, na verdade, não passava de um helicóptero, possivelmente camuflado. Os agentes usavam macacões herméticos, capacetes e sistemas de respiração para se protegerem dos efeitos das drogas borrifadas, e a garota das estrelas era uma prostituta asiática contratada para copular com Vilas Boas. Como garantiu Nedeljković, era tudo um ardil, parte do projeto de controle mental MK Ultra da C1A para simular uma abdução, aliás, a primeira, e ainda com conotações sexuais. Da chamada era moderna dos discos voadores, Whitehod Doughty, um ex-oficial de investigações da Força Aérea dos Estados Unidos, confirmou a versão de Nedeljković a Mark P. Quintan e John Landberg, autores de Mirage Man, A Journey Disinformation Paranoia and UFOS 2010.5. Bem, essa foi a incrível história de Antônio Vilas Boas. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscreverem no canal para mais vídeos como este aqui.